Boa tarde. Nós vamos apresentar agora o relatório 5 Laboratório de Controle de Processos. Eu sou o Juan e junto com o Henrique Silva e o Lucas Carregal nós vamos apresentar esse relatório aqui agora. Inicialmente vamos comentar sobre o objetivo. O objetivo desse relatório é projetar e avaliar o desempenho de controladores por realimentação de estados a partir do circuito base utilizado durante o semestre, que é apresentado aqui na figura 1. O modelo em espaço de estados para o circuito. Então, a partir do memorial de cálculo que eu vou apresentar agora, a gente obteve um modelo em espaço de estados para representar a dinâmica do sistema. As variáveis de estado foram V1 e V2 de T, e a entrada do sistema é a tensão V de T. A gente pode ver aqui V de T e as variáveis de estado, a tensão no capacitor 1 e a tensão no capacitor 2, sendo que a variável de saída é a tensão V2. Y de T igual a V2 de T. Beleza. Então, agora eu vou apresentar o memorial de cálculo. O que a gente fez? Como as variáveis de estado são V1 e V2 de T, a variável de saída Y é igual a V2 de T, como já falado anteriormente, a gente calcula ali a derivada das variáveis de estado, né? Então, x ponto seria a derivada de V1 de T e a derivada de V2 de T. A derivada de V1 de T, a gente sabe que é 1 sobre capacitância, e nesse caso I1 menos I2, né? Porque é a corrente que passa aqui por esse ramo. E a derivada de V2 de T em relação ao tempo é a 1 sobre C2 vezes a corrente que passa no ramo aqui, que é I2. A gente colocou I1 e I2 em função das tensões de entrada e das tensões dos capacitores. E substituindo as equações de estado, foi só uma manipulação matemática, a gente encontrou que para a derivada de V1 de T dt, tem a expressão R2V menos R2VI, V1, mais R1V2 menos R1V1, sobre C1, R1, R2, e a derivada de V2 de T dt seria V1 menos V2 sobre C2, R2. Colocando isso na forma matricial, a gente tem aqui nossas equações de estado, tanto para a derivada das variáveis de estado e para saída. E substituindo o valor dos componentes, a gente tem as matrizes A, B, C e D do nosso modelo em espaço de estados. Então, a partir desse modelo obtido, a gente plotou a forma de onda de V2 para uma entrada V de T em degrau unitário, como solicitado pelo professor, está apresentado aqui na figura 4. A gente tem que as principais informações da resposta ao degrau unitário aqui seria que o sistema se estabiliza com erro nulo, um valor de entrada, então ganho 1, e aproximadamente em 5,01 segundos. A gente calculou os altos valores do espaço de estados também, através do MATLAB, e a gente pode ver que é menos 5,57, 0,3 e menos 0,8127. Esses são também os polos do nosso sistema. A gente pode obter também a matriz de transição de estados, da matriz de estados A, a partir da equação x de t igual a x de t0, e elevado a t0, mais a integral de t0 até t de e elevado a a vezes t menos 2, vezes bu de tal de tal. A gente considera as condições iniciais nulas, então a gente já corta uma parte da equação e vê que a e elevado a at seria a nossa matriz de transição de estados, seria a transformar de Laplace inversa de SI menos A inversa também. A gente calculou aqui através do nosso memorial de cálculo e obteve a transformada inversa de Laplace dessa matriz aqui. E resolvendo isso no MATLAB, né, a gente encontrou esses 4 valores para a nossa matriz de transição de estados. Sendo que I1 seria esse primeiro termo da linha 1, coluna 1, e I12, linha 1, coluna 2, I21, linha 2, coluna 1, e I22, linha 2, coluna 2. Então, essa seria a nossa matriz de transição de estados. Agora, o Henrique e o Lucas vão continuar a apresentação.
Definido os parâmetros do nosso sistema, o Juan encontrou a equação de espaço-estado do nosso sistema. Agora a gente vai fazer uma análise para ver se esse sistema pode ser controlável. Qual que é a condição para que o nosso sistema seja controlado por um controlador em espaço de estados? Para isso, para avaliar a controlabilidade do nosso sistema, a gente tem que definir a matriz de controlabilidade dele. A matriz de controlabilidade é definida por essa expressão aqui, que seria aqui, o primeiro elemento seria a matriz B do nosso sistema, o segundo elemento seria produto da matriz A com a matriz B, e a depender do número de estados da nossa matriz, a gente seguiria com essa conta assim, até o número de estados. Como no nosso sistema a gente só tem dois estados, que seria V1 e V2, né, tensão do capacitor 1 e a tensão do capacitor 2, nossa matriz de controlabilidade vai se resumir a esses dois termos aqui, os dois primeiros termos. Feito isso, a gente não calculou manualmente, a gente utilizou o comando do MATLAB, que seria esse aqui, ó, CTRB, do nosso sistema, que foi definido anteriormente já, e a gente encontrou a nossa matriz de controlabilidade. Para avaliar se o nosso sistema é controlável ou não, a nossa matriz de controlabilidade ela tem que ser totalmente linearmente independente. O que isso significa? Todas as linhas têm que ser linearmente independentes uma das outras. Aí, analisando a nossa matriz aqui, até pelo comando rank do MATLAB, a gente encontrou que a nossa matriz tem um posto 2, que é justamente isso, ela teria duas linhas linearmente independentes. Então, com isso, a gente consegue concluir que o nosso sistema é controlável. Basta isso para que o nosso sistema seja possível de ser controlado, né? Basta avaliar a controlabilidade. Mas a título de curiosidade, a gente avaliou também a observabilidade do nosso sistema, que seria a capacidade de avaliar, de estimar ou medir todos os estados do nosso sistema. E isso é da mesma forma. A gente define, eu não coloquei como que é a forma de definir a matriz de observabilidade aqui, mas ela seria uma matriz coluna, seria sendo os valores C e A vezes e CA, se eu não me engano. Mas aqui, utilizando no MATLAB também esse comando OBSV do nosso sistema, a gente encontrou a seguinte matriz de observabilidade e também analisamos que ela tem posto 2, ou seja, ela também tem duas linhas linearmente dependentes. Com isso, o nosso sistema é tanto controlável quanto observável. Então, analisado isso, a gente vai partir para o projeto do nosso controlador. Já que o nosso sistema é possível de ser controlado, a gente vai projetar um controlador em espaço de estados. Foi solicitado no enunciado da questão que a gente projetasse um controlador que fizesse o nosso sistema se estabilizar em 2,5 segundos e que tivesse erro nulo para o regime permanente, em regime estacionário. Então, aqui, utilizando a lei de controle para realimentação de estados com ação integral, a gente pode fazer a seguinte consideração, que seria que o erro seria igual a RT, C do nosso vetor de estados, menos D da nossa entrada. Feitas essas considerações, a gente pode definir aqui o sistema de espaço de estados aumentado, seria que a gente teria aqui a nossa matriz A aumentada, a nossa matriz B aumentada, e a nossa matriz C aumentada e D aumentada. No caso aqui, matriz C aumentada só se acrescenta um zero e a matriz D aumentada continuou sendo zero. O que tem de interesse para nós, que a gente vai ser utilizado tanto na próxima questão quanto nessa, vão ser mais a nossa matriz A aumentada e B aumentada. A gente definiu elas no MATLAB, utilizando o seguinte código, que aqui a gente pegou a matriz A e colocou no primeiro termo, colocou uma segunda coluna de zeros, e a segunda linha a gente colocou a matriz C e uma coluna de zeros. E a mesma coisa, de forma semelhante, a gente fez para a matriz B aumentada. Aqui a gente colocou o primeiro elemento sendo B e o segundo sendo zero, pois, como eu havia dito, o nosso D aqui aumentado ele continua valendo zero. Então, a gente simplesmente já colocou o valor direto.
Como eu avaliei na questão anterior, a nossa matriz ela é tanto controlável como observável. Com isso, isso implica que os autovalores da nossa matriz A, da matriz A do nosso sistema, são iguais aos polos do nosso sistema. Ou seja, os autovalores do nosso sistema são iguais aos polos do nosso sistema. Com isso, a gente projetou o controlador da seguinte forma: a gente deseja dobrar, como a gente quer diminuir na metade, né, o tempo de acomodação. Como o Juan havia dito, nosso sistema original se estabiliza em 5 segundos. A gente quer reduzir na metade, então a gente pode dobrar o valor dos nossos polos e assim dividir por 2 o tempo de acomodação, né? A gente tinha originalmente esses polos aqui para a nossa matriz A, que seriam esses autovalores, né, para a matriz A, que seriam iguais aos polos, e a gente deseja alcançar esses polos aqui, ó, que seria o dobro desses aqui, para a gente reduzir na metade o nosso tempo de acomodação. Para isso, a gente usou a fórmula de Ackermann, que já tem até uma função no MATLAB que já define ela, e dessa função de Ackermann, na fórmula de Ackermann, a gente precisaria inserir um terceiro polo na nossa função. Então, já foi solicitado no enunciado que a gente inserisse o polo com valor de menos 200. Por que esse valor? Porque, de acordo com a teoria, o princípio de dominância de polos, como os nossos polos desejados seriam muito maiores que esse polo de menos 200, esse polo de menos 200 praticamente não interferiria na nossa resposta. Então, considerando esses 3 polos, né, desejados seria o lambda 1, lambda 2 aqui e o polo de menos 200, a gente definiu um vetor de polos desejados, né, e utilizando a função Ackermann, do Acker, né, que seria a abreviação de Ackermann, no MATLAB, junto com as matrizes A aumentada e B aumentada, a gente obteve os seguintes ganhos para o controlador. De modo que ele vai multiplicar pela nossa matriz, vai alterar a nossa matriz A e obter os polos desejados. Então, esses foram os ganhos que a gente encontrou, 97, 470 e menos 800. Agora o Henrique vai falar sobre o nosso controlador, vai fechar a malha com o nosso controlador e dar sequência no relatório. Pois bem, como o Carregal explicou no item anterior aí, ele desenvolveu o projeto do controlador para obter a redução ali do tempo de acomodação pela metade, né, de 5 para 2,5 segundos. E agora eu vou implementar este controlador no sistema, em malha fechada, para a gente observar se os parâmetros de controle foram atendidos. Para isso, a gente toma as saídas dos sistemas aí, conforme as matrizes C e D aqui expostas, que foram passadas no enunciado, e o objetivo de implementar as matrizes de saída dessa forma é observar apenas V2, né? Não observar V1. A gente sabe aí que o vetor U de entrada com o controlador em malha fechada, ele vai depender diretamente do ganho desse controlador. Então, a gente tem que a entrada U aí é dado por M vezes o vetor de estados, né? Então, a gente pode substituir esse vetor de entrada na equação de estados aumentados, a gente obtém esse sistema aqui, e implementando as matrizes C e D dadas no enunciado, a gente chega nessa equação aqui, nesse sistema aqui. Entrando com a matriz A aumentada e B aumentada, a gente vai obter esse sistema aqui, resolvido pelo MATLAB, né? E a partir daqui a gente está pronto aqui para avaliar o sistema e verificar se os requisitos de controle foram atendidos. Então, com o sistema determinado, aí a gente plota a resposta a um degrau unitário e compara com a resposta que a gente tinha originalmente, né? Então, no sistema original, a gente tinha aqui um tempo de acomodação de 5 segundos, conforme o Juan já disse, né? E um erro em regime estacionário nulo. E aqui, quando a gente implementou o controlador em malha fechada desenvolvido pelo Carregal no item anterior, a gente vê que esse tempo aí de acomodação ele caiu para cerca de 2,5, que é a metade do tempo original, né? Aproximadamente a metade do tempo original. Que era um dos requisitos de
controle para o sistema e que o erro em regime estacionário também foi nulo. Então, com isso, a gente conseguiu aí atingir os objetivos que foram solicitados para implementação do controlador. E aí, a termos de comparação, o último item do relatório aí, a gente implementou no Simulink o sistema nosso, né? Para também avaliar ali via simulação os parâmetros de controle. Então, o nosso sistema de controle original aqui, o nosso sistema de estados aqui original, ele é dado aqui por, tentar apresentar ele aqui, ele é dado apenas por essa parte aqui. Então, esse daqui era o sistema original. E aqui a gente tem a realimentação de controle e o ganho de controle, né? E os devidos ganhos de controle. E aí, a partir dessa simulação aqui, a gente chegou nesse gráfico aqui via Simulink. E aí a gente nota que, assim como no nosso projeto de controlador anterior aqui, a gente obteve aí um tempo de acomodação de aproximadamente 2,5 segundos, que era o requisitado, com erro nulo aí de estado estacionário, ou seja, a simulação aí está bem condizente ali com o projeto que a gente desenvolveu do controlador. Esse daqui é um gráfico aqui que representa o esforço de controle. A gente pode ver aqui que no início esse gráfico tem um pico muito grande, e é justamente esse pico elevado aqui que fez essa redução aqui do tempo de acomodação em 2,5 segundos. A partir do momento que o sistema vai se acomodando, né? Vai ocorrendo a redução aí no esforço de controle. Então, com isso aí a gente conclui a prática, né? Dado que a gente chegou aí nos requisitos de controle que foram solicitados. É isso. Até mais.